boa tarde. Por um mundo livre de escravidão é o tema da terceira Assembleia da Rede Europeia de Religiosas contra o Tráfico e a Exploração. A iniciativa começou esta manhã em Fátima e decorre até ao próximo sábado. Estão hoje entre nós a irmã Julieta Dias, da Comissão de Apoio à Vítima e Tráfico de Pessoas. Também Eugénia Costa Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações. Boa tarde. Obrigado por estarem aqui entre nós no programa Eclésia. A irmã Julieta Dias, este é um problema de outras realidades do mundo ou é um problema que diz respeito muito concretamente também ao nosso país que habitamos? É um problema do mundo inteiro e que diz respeito ao nosso país. O nosso país é um país de origem, de trânsito e de destino do tráfico de pessoas. E, portanto, não nos podemos alhear deste flagelo que atravessa o mundo inteiro. Portanto, em todos os países. E agora, com as derrogações da guerra, das catástrofes naturais, da fome, do desemprego, da pobreza, que alastra cada vez mais no mundo, há pessoas vulneráveis e, infelizmente, há muitas pessoas que se servem, digamos, da miséria dos outros para fazerem dinheiro. E isto é que faz o tráfico de pessoas. E o destino deste tráfico, vão identificando em que áreas concretamente? Nas várias áreas, quer a nível laboral, exploração laboral, quer a nível sexual, quer a nível de tráfico de órgãos, quer a nível de venda de tráfico de crianças para adoção. Quer dizer, portanto, a todos os níveis nós encontramos, digamos, áreas onde podemos encontrar uma pessoa traficada. A Obra Católica Portuguesa de Migrações integra também esta rede europeia, esta Comissão de Apoio à Vítima e às pessoas vítimas de tráfico. Na realidade, são os fluxos migratórios, digamos, os caudais habitualmente por onde circulam estas pessoas mais vulneráveis e em situação de fragilidade. É também este um foco de atenção por parte da Obra Católica de Migrações? Claro que sim, eu diria que é o lado mais sombrio das migrações. Eu gosto muito de falar do lado positivo das migrações, mas o tráfico de seres humanos traz-nos o lado mais sombrio, como disse a irmã, em que se aproveita da vulnerabilidade das pessoas, aproveita-se dos sonhos das pessoas para lucrar. Temos, talvez, uma realidade mais recente, esta questão da comunidade timorense, não é? Que tem chegado ao nosso país e que, sem qualquer condição de sustentabilidade e com dificuldades em se integrarem no mercado laboral, é um dos tristes exemplos deste tráfico de pessoas também. Que veio à baila, graças à comunicação social, a sociedade despertou para esta realidade e encontramos, de facto, identificamos etapas do processo de tráfico. O aliciamento no país de origem, por empresas conhecidas, portanto, é transformado quase numa coisa natural, mas depois a questão do abandono e da exploração. Portanto, as pessoas são aliciadas com promessas de trabalho, endividam-se para poder viajar, não é? Para melhorar a sua vida, mas quando chegam cá, a situação de algumas conseguiram trabalhar durante um tempo, um trabalho sazonal, esse trabalho acabou e depois ficaram abandonadas. E é com essa situação que temos que lidar, que os nossos serviços da Igreja, serviços estatais estão a lidar, cidadãos comuns, cidadãos timorenses que estão em associações estão a querer cuidar, e é preciso fazer alguma coisa ao longo de toda esta cadeia, desde a origem até ao destino. Sendo que Portugal pode não ser o último destino, podem ter o sonho de ir para outros lados, não é? E aí Portugal passa a país de trânsito. Irmã Julieta Dias é religiosa do Sagrado Coração de Maria. Que rede europeia é esta que reúne religiosas contra o tráfico de pessoas? É uma rede europeia
contra o tráfico de pessoas, ligado de facto às congregações religiosas femininas e masculinas. Infelizmente, em Portugal, a CAVIT, que faz parte desta rede europeia, não tem propriamente elementos, membros na equipa das congregações masculinas, mas, portanto, a CAVIT nasceu em Portugal, rede, em 2007, em 2006, as chamadas, a UISG, portanto, a União das chamadas Superioras Gerais, sediado em Roma, alertaram, digamos, o mundo das congregações religiosas para esta problemática. E, de facto, as congregações religiosas podem ser uma rede muitíssimo alargada, porque estamos espalhadas pelo mundo todo. E se, em vez de cada congregação pensar só na sua problemática nos seus trabalhos, mas se nos unirmos para este flagelo horrível, porque é destruir a humanidade da pessoa traficada. Se nós queremos trabalhar contra este flagelo, nós temos de nos unir também. E é muito fácil, porque nós, Irmãs do Coração de Maria, não estamos em todos os países, mas se eu estou em contacto, estamos em rede, eu sei que há outra congregação que está no país em que eu quero que seja protegida alguém. E, portanto, podemos funcionar como rede. E então, a UISG, a União das Superioras Gerais, mandaram um sociólogo, em 2006, no final de 2006, a Portugal para nos fazer uma formação, para nos despertar para esta problemática, porque nós temos escolas, temos centros sociais e, portanto, podemos fazer uma sensibilização, podemos falar do assunto, digamos, logo desde pequenos, e às famílias que nos contactam, portanto, para as famílias dos nossos alunos de cada congregação. E por isso, desde 2007, a CAVIT tem funcionado. Entretanto, tivemos conhecimento da rede europeia e ligámos-nos. Assim como ainda antes, nós também estamos ligadas à rede mundial que é a Itacuma. Então este encontro, esta Assembleia de Fátima é a reunião de uma grande família? Da família, digamos, europeia que luta contra o tráfico de pessoas. Eugénia Costa Quaresma, o que é que vai acontecer ao longo da semana neste encontro de Fátima? Por ali irá passar muita problemática relacionada com esta questão, mas é também a ocasião para estreitar estes laços colaborativos. A organização quis começar por ouvir o que se passa em Portugal, fazer um ponto de situação do que se passa em Portugal. Então, contamos com a presença do Dr. Albano para dar um bocadinho a perspectiva geral, a irmã Júlia Bacelar, que falará um bocadinho da CAVIT, a Cáritas de Beja, que nos falará um bocadinho da experiência da exploração laboral que encontra na região, e, portanto, fazemos assim damos um panorama daquilo que se passa em Portugal. Vamos ter alguns convidados, portanto, é um encontro internacional, alguns convidados que nos vão falar da realidade a nível europeu e mundial. Teremos também a presença de elementos da secção Migrantes e Refugiados e quase todos os dias vamos escutar, ter uma formação teológica, não é? Como é que teologicamente trabalhamos estas questões, refletimos sobre o tráfico. E, portanto, vai ser com momentos de oração, com momentos de trabalhos de grupo e também com momentos para pensar a própria dinâmica da Renate. Irmã Julieta, é difícil chegar junto destas pessoas, não é? E difícil é também conquistar-lhes a confiança no sentido também de se deixarem ajudar. Este não é um processo fácil, não é? Dificílimo, porque é assim, como já a Eugénia tinha dito, que são aliciadas, vêm com sonhos e depois chegam um momento e veem que afinal foram enganadas. Ora,
um engano, sentir-se enganado, depois perdem a confiança nas pessoas. Se eu me abeiro e lhe digo que quero ajudá-la, eles duvidam. Será mais um engano? Será mais um que quer? E, portanto, é muito difícil a própria vítima denunciar a situação. Muitas vezes estão ameaçadas também. Isso é evidente que estão ameaçadas por um lado, mas por outro lado também a falta de confiança. Porque assim, a pessoa traficada ficou desumanizada, ficou reduzida a uma coisa, ficou reduzida a uma mercadoria. Claro que é um chavão dizer que o ser humano não tem preço, tem dignidade. E a dignidade é sagrada. Isto é um facto e é um chavão. Agora, há pessoas que olham para os outros, e sobretudo para os mais frágeis, e que veem uma forma de fazer lucro. Uma mercadoria. Uma mercadoria. Olham para uma coisa que podem transacionar e de fazer dinheiro. E até com pessoas fazem mais dinheiro até do que com armas ou do que com droga, porque vendem aquela porção de droga e já não recebem mais dinheiro por aquela porção, ou da arma, a mesma coisa. As pessoas hoje podem traficar com este empresário ou com este empregador, amanhã pegam na pessoa e a mesma pessoa ganha. Portanto, isto é tão difícil, quer para os empregadores, quer para os traficantes, quer para a vítima, de denunciarem isto. É muito difícil. Por isso, para nós, neste momento, o mais importante é fazer a sensibilização das pessoas e alertar, quer médicos, porque as pessoas apanham doenças e têm de ir ao hospital, aos centros de saúde, médicos, professores, que estejam atentos e que vejam que ali há alguma coisa e, portanto, chamarem a polícia, porque, felizmente, em Portugal, há a polícia que está muito bem informada acerca deste assunto. Muito bem. Jânia, é também importante trabalhar numa sensibilização a nível de empresários, a nível de detentores de empresas acima de qualquer suspeita, mas que depois, na realidade, Claro que sim. Contratam pessoas, não é? Mas não se importam minimamente em saber de onde vêm estas pessoas. Claro que sim. Está identificado, não é, que há aqui empresas intermediárias para recrutamento de pessoas. E é aqui que é preciso atuar, é aqui que é preciso alertar. Nós, nas nossas reuniões, há um irmão que, por exemplo, na zona do Oeste, está a fazer este trabalho de sensibilização com quem recruta para a questão da agricultura e à procura de formas de fazer este recrutamento de forma mais direta, sem intermediários, até para que não percam, para que os trabalhadores não percam tanto. É claro que sim, é preciso fazer uma sensibilização do empregador também. Devíamos ter é necessário alterar alguma coisa em termos de ordenamento, digamos, de articulação em serviços estrangeiros e fronteiras, forças policiais, legislação portuguesa no sentido, não sei, de maior agilidade, celeridade, de dificultar mais para que estes negócios não floresçam assim de forma tão livre? É como eu já disse, a polícia, quer o CEF, quer a Polícia Judiciária, quer a Polícia de Segurança Pública, quer a GNR, tiveram formação, pelo menos alguns elementos tiveram formação nesta área, estão alertados para isto, mas não sabemos que estas coisas são fáceis de dizer e fáceis até de dizermos que em Portugal até já há 4 planos de ação contra o tráfico de pessoas e 4 planos muito bem elaborados e muito concretos. Está a ser ultimado o 5º plano neste momento e muito bem, eu li, digamos, o esboço e está ótimo
e também fala, digamos, nos empregadores, tudo isso, só que depois sabemos que há fugas em todos os lados, quer a nível da polícia, quer em todos os lados, em todos os lados. E aí a morosidade da nossa justiça é um fator potenciador de toda esta injustiça? Pode ser. É porque às vezes nós temos os investigadores que trabalham muito bem, de uma forma célere, exatamente, e depois vem o processo todo bloqueado, por exemplo, nos tribunais. Não é? Portanto, tem que haver uma articulação entre os serviços. É uma rede que tem que atuar contra outra rede, a rede criminosa. E esta rede tem que ser muito proativa e tem que ter instrumentos mais céleres e tem que articular-se muito bem e tem que contar com toda a gente. Desde a sensibilização claro. Até à criminalização. Também não é um tema que colha muito ou que galvanize muito a opinião pública. Talvez não, porque mexe com questões éticas, mexe com a questão da corrupção, mexe com a consciência que eu tenho do outro. Não é? Eu não vou explorar o outro. Por exemplo, um dos destinos, a exploração, por exemplo, para o serviço doméstico. Isto, se calhar, está ao alcance de muitos cidadãos. Como é que eu cuido da empregada doméstica ou do empregado doméstico? Até que ponto as internas, não é? Que têm mais risco de sofrer desta exploração? Como é que eu... que tipo de patrão é que eu sou? Ou que tipo de patroa é que eu sou? Portanto, a mexer com as consciências. Eu acho que o papel da Igreja também passa por esta exigência, por esta consciência. Criar essa consciência nos próprios cristãos. Exatamente. Para que eu não explore. Não só as empregadas domésticas, a questão da exploração da habitação. Não é? Às vezes temos cristãos que podem arrendar as suas casas, que os preços não sejam exorbitantes, que sejam justos. Estão-se a praticar preços que não são bons para ninguém, não fazem bem a ninguém, não fazem bem ao país. Não é? Queremos tirar as pessoas da rua, não as vamos pôr na rua. Então tem que haver aqui uma outra maneira de agir. Urgente. Claro. E, mas, Julieta, é muito importante esta dimensão de que cada um, à sua maneira, pode ser um agente implicado neste tráfico de pessoas, não é? Absolutamente. Eu costumo dizer que se a pessoa traficada fica desumanizada, a pessoa que a explora ou que trafica, ela própria se autodesumaniza. Portanto, se as pessoas tivessem consciência de que podem ter dinheiro, mas não são humanos, perderam a humanidade. E, claro que nós cristãos devíamos ter essa consciência de que toda a gente que vai às celebrações. Nós, no dia 18 de outubro, que é o Dia Europeu contra o Tráfico de Pessoas, vamos a paróquias. E algumas paróquias, eu já fui a algumas paróquias que me receberam muito bem, e senti que houve pessoas que ficaram incomodadas com o caso, com o assunto, que não era assunto para uma celebração dominical. Claro que o padre disse-me que de facto é eco de algumas pessoas e assim, bem, então já não venho às outras missas. Ele dizia, não, vens e até se puderes ser um bocadinho mais forte, sim, porque isto toda a gente tem, quem vem à missa tem de ter consciência de que nós podemos humanizar-nos dando humanidade ou reconhecendo a humanidade aos outros. E isso, a humanidade está aniquilada no tráfico, quer para quem é traficado, quer para quem explora ou trafica. Quer para quem ignora e olha para o lado. Para o lado, exatamente. Eugénia, muito na ordem do dia continua a estar o conflito a leste da Europa, a questão dos refugiados ucranianos vindos do leste. Aí houve práticas positivas, não é? Reconhecem que esta interligação, a nível da Obra Católica de Migrações,
a Rede Caritas, outras instâncias europeias. Conseguiu-se aqui criar alguma proteção a estas pessoas? Houve aqui um movimento muito bonito e célere. Percebeu-se que era preciso agir em rede. Infelizmente percebeu-se também que nas fronteiras havia recrutamento, pessoas que se apresentavam para levar para outros fins, porque foram sobretudo as primeiras a sair foram mulheres e crianças, e algumas eram selecionadas, não é? Consoante o aspecto físico, consoante a beleza física. E, portanto, apercebeu-se ali e rapidamente Segurança Social, as polícias, perceberam que tinham que intervir em rede, articular. E as nossas instituições participaram desse movimento. A nível da Caritas isso também aconteceu. Caritas JRS, portanto, tudo quanto fosse instituição que tenha rede, e é essa uma das vantagens da capilaridade da Igreja, é essa, nós podemos atuar da origem, no trânsito e no destino, não é? Porque temos presença. E, portanto, é preciso ativar esta rede e comunicarmos cada vez melhor. Eu encontrei, por exemplo, no centro de saúde, informação, alerta para estas questões do tráfico, em português, em ucraniano, em inglês. Não é? Portanto, se nós temos esta capacidade e tivemos esta capacidade tão rapidamente com os deslocados da Ucrânia, é preciso perceber que também acontecem com outras nacionalidades e estarmos preparados para ajudar ou para informar noutras línguas também. E nesse aspecto podemos contar com o Alto Comissariado para as Migrações e ajudar o Alto Comissariado para as Migrações a incluir mais línguas. Não é? Porque a questão, por exemplo, com a questão timorense, aquilo que nos apercebemos é que a dificuldade da língua portuguesa, claro. E, por exemplo, não temos tradutores na língua indonésia nem no tétum. E, portanto, precisamos de introduzir para poder informar melhor. Muito bem, Jana Quaresma, Irmã Julieta Dias, muito obrigado por esta partilha. Falamos muito superficialmente de realidades dramáticas e que requerem análises mais profundas e principalmente intervenções céleres por parte de todos. Na Agência Eclésia certamente continuaremos a dar grande atenção a esta Assembleia que está a decorrer em Fátima ao longo de toda a semana e obrigado pela vossa Nós também agradecemos a possibilidade de podermos falar a um mundo mais vasto sobre este flagelo. Muito bem, muito obrigado. Ficamos por aqui. Obrigado por ter estado connosco. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.